Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Jefferson, um veterano condecorado da Guerra do Golfo, caminhava lentamente pela calçada ainda úmida da cidade no início da manhã. Seus cabelos grisalhos e seu rosto envelhecido exibiam a dignidade de um homem que servirá seu país com coragem e honra. Cada passo ecoava com a lembrança de batalhas distantes, companheiros caídos e promessas cumpridas à nação. Naquele dia, ele estava indo para seu café habitual, um lugar modesto onde rostos familiares lhe traziam um pouco de aconchego em um mundo muitas vezes frio e indiferente. Mas assim que Marcus entrou, um grupo de homens o encarou com arrogância. Seus olhares revelavam desprezo e ódio. "Ei, cara, quem é você para pensar que é um herói?" disse um deles, zombando, completamente alheio ao fato de que Marcus havia arriscado sua vida pelo país que eles estavam pisoteando com sua arrogância. O veterano não respondeu. Aproximou-se calmamente do balcão, cada movimento imbuído de contenção e dignidade. Mas os insultos não cessaram. Risadas cruéis e comentários humilhantes enchiam o ar. Os outros clientes observavam, chocados, mas imóveis, incapazes de intervir. Marcus, imperturbável, sentiu o sangue ferver de raiva reprimida. Mas sabia de uma coisa: a verdadeira força não se mede pela violência, mas pela firmeza com que se mantém diante da injustiça. Com um gesto discreto, ele pegou o telefone e enviou uma mensagem aos seus antigos irmãos de armas. "Preciso de ajuda. Café da Quinta Avenida. Situação crítica." Menos de 4 minutos depois, seus aliados estariam lá. E aqueles que pensavam que humilhariam um velho ainda não teriam noção de quão formidáveis a lealdade e a fraternidade podem ser. Marcus Jefferson sentou-se lentamente ao balcão, pendurando o casaco no encosto da cadeira. Tentou ignorar os olhares zombeteiros e os sussurros atrás de si. Mas o jovem de aparência arrogante que o chamara não pararia por aí. "Ei, olhem para esse velho, ele acha que é importante porque serviu." Ele zombou de seus amigos, de repente derramando café fumegante na jaqueta de Marcus. O líquido quente espirrou em sua camisa, deixando uma mancha escura e úmida. Marcus ficou ali, com os olhos fixos no chão, respirando fundo para controlar a raiva. Os outros clientes murmuravam entre si, alguns chocados, outros envergonhados, mas ninguém interveio. O jovem riu, exagerando o gesto, e acrescentou: "Você acha que suas medalhas valem alguma coisa aqui, hein?" Marcus se endireitou lentamente, seu rosto revelando uma dignidade calma e implacável. Ele não respondeu com raiva. Em vez disso, limpou a bebida do paletó com um movimento lento e preciso. Então veio a agressão física. O jovem o empurrou violentamente, quase o derrubando. Marcus, com sua experiência militar, manteve o equilíbrio e apoiou a mão firme no balcão, olhando o homem diretamente nos olhos. "Você pode tentar me quebrar", ele disse em voz baixa, mas firme, "mas nunca quebrará minha honra." Naquele momento, o celular de Marcus vibrou em seu bolso. Sem sequer tirá-lo do bolso, ele sabia que a mensagem que acabará de enviar aos seus antigos companheiros de armas logo mudaria o curso daquela humilhação. A atmosfera no café estava ficando tensa. Os insultos continuavam, mas uma sensação de desconforto começava a se instalar entre os espectadores. Algo na postura de Marcus, em sua dignidade serena, sugeria que o poder estava longe de estar apenas de um lado. Enquanto Marcus Jefferson tentava manter a calma, o jovem, frustrado com a falta de reação, cruzou a linha. Com um movimento brusco, derrubou a cadeira de Marcus, quase o derrubando no chão. As risadas dos amigos do provocador tomaram conta do café, mas o desconforto entre os outros clientes aumentou. Marcus respirou fundo, sentindo a raiva crescer como uma onda que ele precisava conter. Endireitou-se, pegou a cadeira e a recostou com precisão militar, cada movimento controlado, cada gesto revelando anos de disciplina e experiência. "Você acha que pode me intimidar com seus joguinhos?", disse ele com uma voz calma, mas ríspida. "Pense no que está fazendo." O provocador zombou, mas Marcus já havia se decidido. Com um gesto discreto, pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem: "Preciso de ajuda. Café da Quinta Avenida. A situação é grave." A mensagem não continha detalhes desnecessários. Bastou para que seus antigos companheiros de armas entendessem que Marcus estava em perigo. Em sua irmandade silenciosa, algumas palavras valiam mais do que qualquer apelo dramático. Quando Marcus desligou o telefone, o jovem, sentindo que precisava fazer um último gesto provocativo, tentou empurrá-lo violentamente contra o balcão. Mas desta vez, Marcus não recuou. Seus olhos calmos mas penetrantes fitavam o agressor com uma intensidade que silenciou o riso. Um arrepio percorreu a multidão.
Os espectadores compreenderam que estavam testemunhando algo mais do que uma simples discussão. Estavam vendo um homem que se recusava a ceder ao medo e à humilhação. Em menos de 4 minutos, Marcos não estaria mais sozinho. E aqueles que pensavam que humilhariam um veterano logo descobririam o quão formidável a lealdade e a fraternidade podem ser. Marcus Jefferson permaneceu imóvel por alguns segundos com o olhar fixo no provocador. Cada minuto pareceu durar uma eternidade. Os clientes do café prenderam a respiração, alguns pegando seus celulares para filmar discretamente a cena. Então, um leve zumbido chamou a atenção de Marcos. Ele sabia que seus irmãos de armas já estavam a caminho. Menos de 4 minutos haviam se passado desde sua mensagem, e a eficácia de sua irmandade logo seria evidente. Lá fora, 3 figuras se aproximavam rapidamente em uma van modesta, mas resistente, identificável apenas por aqueles que conheciam os sinais dos veteranos. Adesivos de unidade, medalhas gravadas em placas de identificação e uma postura ereta e determinada. Dentro do café, o provocador não notou nada naquele momento. Ele ainda ria, convencido de que Marcos estava sozinho e vulnerável. Mas Marcos, sereno, observava a porta com uma calma quase sobrenatural. Ele sabia que o momento do confronto se aproximava. Seus dedos roçaram o telefone no bolso, prontos para responder a qualquer situação, mas ele não precisava mais dele. Seus irmãos de armas resolveriam o resto sozinhos. Nessa irmandade silenciosa, um sinal bastava. Quando a porta do café se abriu lentamente, o primeiro dos veteranos entrou. Sua estatura imponente e seu olhar confiante percorreram a sala com um único olhar. O provocador sentiu um arrepio de inquietação. Algo havia mudado, e ele ainda não sabia o que. Marcos, ainda imóvel, deu um pequeno sorriso. Ele sabia que o equilíbrio de poder mudaria muito rapidamente. A lealdade e a honra de seus irmãos de armas transformariam aquele momento de humilhação em uma lição de dignidade e respeito. A calma de Marcos contrastava com a ansiedade que começava a crescer no coração do provocador. Em poucos instantes, o que começara como um ataque gratuito se tornaria um espetáculo de disciplina, coragem e fraternidade. A porta do café se abriu novamente, dando passagem a mais 2 figuras. Os 3 veteranos avançaram calmamente, quase silenciosamente, mas sua presença imponente transformou imediatamente a atmosfera. Cada movimento era preciso, cada olhar direto e seguro. O provocador e seus amigos sentiram sua arrogância vacilar. O que eles pensavam ser um velho simples e vulnerável era, na verdade, um líder respeitado. Cercado por companheiros de armas prontos para fazer qualquer coisa para proteger a honra de um camarada. O primeiro veterano, David Reynolds, deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Marcos, tranquilizando-o. Marcos assentiu levemente em agradecimento e então se virou para encarar o provocador. Seu olhar calmo, mas penetrante, era o de um homem que jamais se esquivara da injustiça. Você achou que conseguiria humilhar um veterano sozinho, disse Marcos firmemente, sem consequências? Os jovens recuaram um pouco e suas risadas sumiram. A presença de 3 veteranos, todos de constituição imponente e naturalmente autoritários, mudou completamente o equilíbrio de poder. A plateia, antes silenciosa, começou a sentir a tensão e a entender que a humilhação se voltaria contra os agressores. Um dos clientes sussurrou: não é só um velho, são todos veteranos. O provocador, vendo a mudança repentina na sala, tentou sorrir para disfarçar o medo, mas Marcos e seus companheiros de armas não lhe deram escapatória. Cada movimento, cada olhar dos veteranos, era um lembrete da disciplina militar, da lealdade e do respeito conquistados ao longo dos anos. O café inteiro pareceu prender a respiração. Em poucos segundos o confronto atingiria o clímax, e os agressores descobririam que humilhar um homem como Marcus Jefferson foi um erro do qual se arrependeriam imediatamente. O provocador deu um passo para trás, sentindo um novo medo se instalar. Os 3 veteranos estavam diante dele calmos, mas com uma autoridade que não deixava espaço para arrogância. Marcus Jefferson deu um pequeno passo à frente, com o olhar fixo no homem que ousara provocá-lo. Você pensou que eu estava sozinho, disse Marcos com a voz baixa mas penetrante, e que sua crueldade ficaria impune. O provocador tentou responder com uma risada forçada, mas tropeçou nas palavras, ciente de que a energia no ambiente havia mudado. Os clientes que filmavam o incidente desde o início, agora assistiam em silêncio, alguns murmurando palavras de incentivo para Marcos. David Reynolds, um dos companheiros de armas de Marcos, colocou a mão no ombro do provocador com uma calma desconcertante. Você não entende o que honra e lealdade significam, disse ele. Servimos juntos, protegemos os outros e não toleramos injustiças.
O provocador recuou novamente, buscando uma saída, mas os veteranos formaram um muro invisível de autoridade e disciplina. Todos os clientes presentes sentiam o peso da presença deles. A humilhação que haviam infligido a Marcos agora se voltava contra eles, e a tensão se tornava palpável. Marcos, mantendo a calma, acrescentou: "O que você acabou de fazer não é apenas um ataque a mim. É um ataque a anos de serviço, sacrifício e honra. Você está prestes a aprender que algumas lições não são ensinadas com palavras, mas com dignidade e força." O provocador, agora trêmulo, compreendeu que sua postura arrogante não se sustentava mais diante da disciplina e da solidariedade dos veteranos. O confronto ainda não havia exigido violência, e mesmo assim ele já estava intimidado, humilhado diante de todas as testemunhas. O café inteiro prendeu a respiração, ciente de que o ponto de virada tinha acabado de acontecer. O homem que eles tentaram esmagar permanecia firme, invencível em sua honra, e seus irmãos de armas estavam lá para garantir que a injustiça não acontecesse. O silêncio no café era quase palpável. Os clientes, até então passivos, agora assistiam à cena com uma mistura de admiração e espanto. A tensão no ar contrastava com a calma e a dignidade de Marcos e a presença imponente de seus irmãos de armas. O provocador e seus amigos, por sua vez, começavam a entender que haviam subestimado o homem que tentavam humilhar. Cada olhar dos veteranos pesava, lembrando-os de que respeito e honra não podem ser impostos, devem ser conquistados. Uma cliente ousou dar um passo à frente timidamente. "Ei, o que vocês estão fazendo é vergonhoso", disse ela com a voz trêmula, mas determinada. Mas alguns murmúrios de desaprovação surgiram, e logo vários clientes começaram a se manifestar, denunciando a arrogância dos jovens. Marcos permaneceu imóvel, continuando a ser a figura central desta lição de dignidade. Ele simplesmente observou, deixando a força silenciosa de sua presença e a de seus irmãos de armas falar por ele. A solidariedade começava a emergir não apenas entre os veteranos, mas também entre aqueles que assistiam. O riso zombeteiro dos agressores desapareceu gradualmente. O medo substituiu a arrogância. Eles recuaram, desconfortáveis, sentindo os olhares acusadores dos clientes os atingirem. Até os murmúrios de apoio pareciam multiplicar a autoridade dos veteranos, transformando a humilhação inicial em uma demonstração de respeito e poder moral. Marcos respirou fundo e simplesmente disse: "A honra e a fraternidade não são quebradas por seus insultos." Naquele momento, o provocador entendeu que não estava diante apenas de um homem idoso e solitário, mas também de toda uma comunidade de valores, disciplina, lealdade e coragem que nada nem ninguém poderia esmagar. O café inteiro pareceu prender a respiração, testemunhando uma lição que não seria esquecida tão cedo. A humilhação inicial estava se voltando contra os agressores, e Marcus Jefferson permanecia invencível em sua dignidade. O provocador finalmente sentiu que a situação estava completamente fora de seu controle. Risos nervosos substituíram sua arrogância inicial, e seus amigos, antes confiantes, começaram a se afastar do muro silencioso de disciplina formado por Marcos e seus companheiros de armas. David Reynolds deu alguns passos à frente, encarando diretamente o homem que havia desencadeado toda aquela humilhação. Nenhuma palavra foi necessária. O simples confronto com aqueles veteranos, unidos e sólidos, foi suficiente para abalar a confiança dos agressores. "É melhor você ir", disse Marcos com uma voz calma, mas firme, "antes que esta lição se torne mais dolorosa do que você imagina." O provocador olhou ao redor. Os clientes do café estavam todos enfileirados em sua direção, alguns filmando, outros sussurrando advertências. O medo dominara. Seu riso zombeteiro havia cessado. Ele deu um passo para trás, depois outro, antes de se virar abruptamente e sair furioso do café. Seus amigos o seguiram, humilhados e envergonhados, sabendo que aquele ataque gratuito havia fracassado completamente. Assim que a porta se fechou atrás deles, um murmúrio de alívio percorreu a sala. Marcos respirou fundo, mas não demonstrou nenhum sinal de satisfação. Seus companheiros de armas se aproximaram para apoiá-lo, colocando mãos amigas em seus ombros e trocando um olhar silencioso de camaradagem. Os clientes começaram a aplaudir espontaneamente, alguns até mesmo expressando gratidão pela coragem e dignidade demonstradas por Marcos. Os murmúrios rapidamente se transformaram em felicitações e palavras de admiração. A humilhação inicial se transformou em uma retumbante vitória moral. Marcos, ainda calmo, limpou a jaqueta manchada com um leve sorriso nos lábios. Sabia que aquele dia ficaria gravado na memória daqueles que o testemunharam, uma lição de coragem, fraternidade e respeito, onde a verdadeira força não reside na violência, mas na dignidade inabalável.
O café voltou a um silêncio atordoado, quase respeitoso. Os clientes que hesitaram em falar alguns minutos antes, agora cercavam Marcos com olhares de admiração. Alguns se aproximaram para apertar sua mão, outros murmuraram palavras de gratidão. David Reynolds e os outros 2 veteranos trocaram um breve sorriso com Marcos. A solidariedade e a união de sua irmandade transformaram aquele momento de humilhação em uma demonstração de respeito e lealdade. Obrigada, disse uma jovem com a voz trêmula, mas sincera. Você nos mostrou o que a coragem realmente significa. Marcos assentiu humildemente. Não sou só eu. São todos aqueles que protegem a honra e a dignidade dos outros, respondeu calmamente. Hoje, vocês testemunharam o que significam fraternidade e respeito. Enquanto isso, vários clientes filmaram a cena com seus celulares. As imagens mostravam Marcos, calmo e digno, cercado por seus imponentes companheiros de armas, e os agressores humilhados saindo do café. Esses vídeos rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Em poucas horas a história viralizou. Choveram comentários, admiração por Marcos, respeito pelos seus companheiros de luta e indignação com os provocadores. Mensagens de apoio chegaram de todas as cidades, elogiando Marcos por sua dignidade e autocontrole diante da injustiça. Marcos olhou ao redor com um leve sorriso no rosto. Sabia que o incidente se espalhara para além do café. Ele se tornará um símbolo vivo de coragem, disciplina e fraternidade. E, acima de tudo, provara que honra e respeito não se medem pela força física, mas pela dignidade e solidariedade diante da adversidade. Na manhã seguinte, Marcus Jefferson acordou com uma surpresa. Seu celular estava inundado de notificações. O vídeo do incidente no café já havia sido visto por centenas de milhares de pessoas e compartilhado em todas as redes sociais. Os comentários variaram de simples admiração a profunda gratidão pelo exemplo de coragem que ele havia dado. Jornalistas e radialistas locais contataram Marcos para contar sua história. Em cada entrevista, ele se manteve humilde, enfatizando a importância da fraternidade e do respeito mútuo. Não é só a minha história, repetiu. São meus irmãos de armas, nossos valores e a ideia de que ninguém deve ser humilhado impunemente que fizeram a diferença. Os veteranos que o apoiaram também foram homenageados. A cidade inteira começou a ver Marcos e seus irmãos não apenas como heróis militares, mas como símbolos de dignidade e coragem moral. Mesmo aqueles que não haviam servido nas Forças Armadas sentiram o poder desta lição silenciosa: lealdade, honra e solidariedade podem transformar uma situação de injustiça em um exemplo inspirador. O vídeo foi repercutido pela mídia nacional, e Marcos foi convidado a falar em diversos programas, sempre com a mesma modéstia. Suas palavras repercutiram muito além de seu café, lembrando a todos que a verdadeira força não reside na violência ou na intimidação, mas na dignidade e na resiliência diante da adversidade. O provocador e seus amigos, por sua vez, rapidamente se calaram. A vergonha pública os perseguiu, e sua arrogância inicial desapareceu completamente. O incidente tornou-se uma lição memorável para todos. Tentar humilhar um homem como Marcus Jefferson era um erro irreparável. Poucos dias após o incidente, Marcus Jefferson retornou ao café, desta vez recebido com sorrisos e aplausos de todos os clientes. As manchas em seu paletó haviam desaparecido, mas o acontecimento deixou uma marca muito mais profunda, uma lição sobre respeito, dignidade e fraternidade. Sentado com seus irmãos de armas, Marcos observava a cidade continuar sua rotina diária, mas com um senso de justiça restaurado. David Reynolds colocou a mão em seu ombro e disse: "Hoje você mostrou que a verdadeira força não está no punho, mas no coração." Marcos sorriu humildemente. "Não sou só eu. Somos todos nós, aqueles que se recusam a deixar a injustiça e o ódio ditarem suas vidas." A mensagem repercutiu muito além do café. Os vídeos, depoimentos e artigos alcançaram milhares de pessoas. Os espectadores compreenderam que a humilhação pública pode se transformar em uma vitória moral, que a solidariedade e a lealdade são armas poderosas e que cada indivíduo pode permanecer digno diante da adversidade. Marcos se levantou, olhou ao redor e disse: "Lembre-se sempre, respeito e honra nunca se perdem mesmo nos momentos mais difíceis. E quando nos unimos, nenhuma injustiça é grande demais para ser enfrentada." Aplausos irromperam no café, desta vez celebrando não apenas Marcos, mas o valor universal da dignidade humana e da solidariedade. Os ex-agressores, agora confrontados com a própria vergonha, involuntariamente ensinaram a todos uma lição de humildade. Assim, Marcus Jefferson e seus irmãos de armas transformaram um momento de humilhação em uma demonstração brilhante de coragem, lealdade e fraternidade.
lembrando a todos que a verdadeira força está na dignidade e no respeito que demonstramos aos outros.